chamava. E com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs o braço em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com quem Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, e elas e seus filhos se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse, se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem. Verso 11: portanto aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: vamos partir e seguir viagem, eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei aos poucos no passo do gado que vai à frente e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Esaú respondeu: então permita que eu deixe com você alguns desses que estão comigo. Jacó respondeu: por quê? Para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim naquele dia Esaú voltou para Seir pelo caminho por onde tinha vindo. E Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Até aqui nós vamos parar aqui. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós podemos ler a tua palavra e pedimos que o Senhor traga no nosso coração, de maneira poderosa, sobrenatural, a ação transformadora nas nossas vidas. Nós somos desejosos de sermos moldados, o nosso caráter transformado à luz da tua palavra. Que o teu Espírito Santo promova isso em nossas vidas, sobre esta igreja, Senhor. Nós oramos humildemente em teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui um texto onde a relação entre duas pessoas citadas na palavra de Deus como filhos de Isaac. Nós temos o contexto do capítulo 32, e agora no capítulo 33 nós temos um momento muito bonito. O que nós lemos aqui nos primeiros versículos mostra que Jacó tem um encontro com o seu irmão. Nós precisamos lembrar o que estava acontecendo. Volte um pouquinho aí a sua Bíblia, no capítulo 27. Capítulo 27 da palavra de Deus, versículo de número 33. 32
tem uma pergunta. Então Isaque, o pai dele, perguntou: quem é você? Ele respondeu: sou o seu filho, o seu primogênito. Sou Esaú. Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: Mas então, perdi aqui, estou com a garganta, não sei porque, irritada cedo já. Versículo 33, mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse e o abençoei, e ele será abençoado. Versículo 34, ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura, e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eis que o constituí senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, de trigo e de vinho supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. É esse o contexto desse problema. Nós temos aqui a vida de um irmão chamado Esaú, que tinha por direito de nascimento, sendo o mais velho, o direito de primogenitura. E que nós estudamos hoje pela manhã, a respeito dos decretos de Deus. Quem tinha por direito? Esaú. Mas quem que Deus diz que seria o abençoado? Jacó. De quem a responsabilidade do ato de enganar Isaque? Jacó. Ele é responsável. Ele é o suplantador. Essa palavra Jacó, aquele que engana, que suplanta, aquele que traz tramóias. E é diante desse contexto que no capítulo 33, Cádio, aumenta um pouquinho o volume, por favor. 33, pelo menos o retorno está baixo, o microfone está longe aqui da minha boca, por favor. Diz assim, que quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Notem agora o versículo 2. Pôs as servas e seus filhos à frente, colocou em grupos, Lia e seus filhos atrás deles, Raquel e José por último. E o versículo aqui diz que ele fez então algumas atitudes, como o versículo 3 destaca. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar de seu irmão. Amados irmãos, nós temos agora no capítulo 33, nós não temos mais Jacó, nós temos Israel. Israel é diferente de Jacó. Jacó é cheio das tramóias. Jacó sempre buscou a sua identidade através daquilo que a mãe possivelmente contava para ele. Você tem que ser o que tem a primogenitura. Você que tem que ter a bênção. E é impressionante, porque de fato Jacó, quando você percebe que ele engana Esaú, a relação com o próprio Labão, você vê um Jacó sempre preocupado em ter uma vantagem. A relação agora após Vale de Jaboque, ou Val de Jaboque, o Ribeiro de Jaboque, é um Jacó transformado.
Aqui no capítulo 33 nós encontramos verdadeiramente um novo homem. O texto diz que agora Jacó, ele toma algumas atitudes. E a primeira característica que eu quero destacar nessa noite é a respeito da humildade de Jacó, ou Israel, como seu novo nome. Notem, a palavra de Deus diz no versículo 3, que ele foi ao encontro e se prostrou. Prostrou-se em terra quantas vezes? 7 vezes. Jacó tomou uma atitude que era muito conhecida na época. A atitude de um vassalo, alguém que é abaixo do seu senhor. É alguém que se coloca de maneira irrestrita, que ele é servo daquele que está à frente. Então Jacó se prostra 7 vezes. Jacó se prostra, e essa atitude era uma característica naquele contexto cultural. Qualquer escravo que tivesse um senhor diante de uma situação qualquer, que deveria prestar honra, eles deveriam curvar-se 7 vezes. E o que Jacó faz? Jacó agora é um novo homem. Jacó agora não está mais preso a simplesmente ter uma bênção. Jacó não está mais preso a ser aquele que terá de fato a primogenitura. Jacó está com o coração resolvido por meio do encontro que teve com Deus, por meio do encontro que teve com a manifestação de Deus. Jacó recebe algo que lhe faltava. O coração de Jacó é transformado. Jacó agora não está mais tão preocupado com a sua posição. É bonito isso. A gente percebe que o Evangelho tem o poder de transformar homens que eram orgulhosos, homens que eram indiferentes a qualquer pessoas que de repente não tivesse algum interesse nessa relação. E o Evangelho faz do homem e da mulher, o Evangelho faz de um coração indiferente a Deus, um coração agora humilde, sensível, e que estende a mão, muitas vezes para socorrer, ou então se coloca numa disposição de pedir perdão. A humildade é uma característica de um coração que vem de Deus. A humildade, ela deve ser entendida, a verdadeira humildade, como uma dádiva que só Cristo pode produzir. Quando nós nos deparamos com essa relação, Jacó tinha um coração muito marcado por aquilo que ele tanto desejava. Mas agora, depois de encontrar com Deus, ele tem uma perna deficiente agora. Ele arrasta uma perna, mas ele tem um coração novo. Ele coloca-se diante de Esaú numa humildade, declarando: eu não estou preocupado se eu tenho a bênção, se eu não tenho. E é impressionante porque nós temos isso lá em 2 Coríntios, em algo que o próprio apóstolo Paulo toma como padrão para as nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 5, 19. Você está com a sua Bíblia aí? Abre ela aí, tá? 2 Coríntios 5, 19. Diz assim. Vamos ler juntos? A saber, Deus estava em Cristo. Vamos mais uma vez, vamos desde o início. Vocês encontraram? Vamos lá. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra de Qual é o maior gesto de humildade que você já viu? Qual é?
A pessoa, ela fez um gesto uma vez, muito bonito. O maior gesto de humildade que nós temos está registrado nas Escrituras. O texto nos diz, versículo 19, que Deus fez o quê? Deus desejou, Deus quis reconciliação. Quando o homem pecou lá em Adão, quem foi ofendido? O texto nos aponta que Deus, por meio de Cristo, reconcilia, não levando em conta os pecados, de maneira que Cristo é o objeto da maior humildade que pode o homem ver e enxergar. Cristo vem a esse mundo por meio de um Deus que agiu com toda a graça e por meio de Cristo, com toda a humildade, reconciliar o mundo. E quando diz o mundo aqui, é no contexto das pessoas, e no contexto das pessoas, a sua igreja. O texto aponta que Deus, por meio de Cristo, promove a reconciliação. Agora imagine você, quem você é, quem nós somos, e Deus, de maneira humilde, diz: eu desejo tomar uma atitude que demonstre o quanto eu quero me relacionar com vocês. Eu ajo, eu tomo a primeira atitude, eu vou tomar a direção, eu vou à frente. E o texto diz que Cristo é a manifestação, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: portanto, somos embaixadores, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Deus, Paulo está dizendo, Cristo Jesus é um modelo de humildade que nós precisamos aprender. E eu quero nessa noite, então, destacar alguns aspectos. Eu gostaria de destacar a respeito da graça da reconciliação. Quem já teve algum problema com alguém? Mas você tem um problema que já dura mais de 20 anos? A relação aqui é de uma família com um problema de muitos anos. E nós vamos notar que Jacó, agora Israel, é alguém que testemunha, que teve de fato um encontro com Deus. Jacó poderia dizer assim: não, eu sou eleito de Deus. Vou encontrar com aquele pecador chamado Esaú. Ele que vai me aceitar porque eu sou ungido de Deus, escolhido de Deus. E eu vou chegar na frente dele e dar uma carteirada dizendo: eu sou o primogênito. Se você nasceu primeiro, problema seu. Mas não é assim que filho de Deus, que teve o coração de pedra trocado por um coração de carne, age. Por quê? Porque o mesmo Deus que atuou aqui diante dos homens é o Deus que atua no coração de um crente. E como é que ele atuou no coração, ou melhor, no dia a dia? Ele pegou um homem e: vem cá, Pedro, deixa eu lavar seu pé. Tira aqui a sua sandália. Naquela época, nem sapato, nem meia usava Heitor. Era poeira pura. Quando misturava um pouquinho de bacia e a água não era muita, fazia lama. Devia dar trabalho de lavar pés. Quem fazia o trabalho de lavar os pés naquela época? Os escravos.
Jesus toma uma bacia e vai lavar os pés de Pedro, de Tiago, de João. Jesus dá um modelo que o ministério de alguém que agora tem um coração transformado, essa pessoa deseja de fato reconciliar-se com qualquer pessoa que ela tenha de repente rompido, porque ela foi reconciliada com Deus. E enquanto ela estava em guerra com Deus, ela brigava com todo mundo. Quem conhece alguém assim? Eu conheço um povo que eles brigavam com todo mundo. Misericórdia. Quando Cristo alcançou a vida dele, eles despuseram das armas, baixaram a guarda e disseram: se Deus me reconciliou, e se eu fui perdoado por meio de Cristo, como não agir com uma ação de humildade? Como não manifestar humildade? Você já imaginou os pés dos discípulos então? Quantos pés tinha que lavar Jesus? Pegadinha, hein, Machado? Você está meio cansado hoje, Machado. Não respondeu primeiro? Quem lavaria o pé de Pedro? Eu. Quem lavaria o pé de Tiago? Eu. Quem lavaria o pé de Judas? Jesus. Jesus, sabendo quem ele era, lava os pés de Judas. Nós podemos perceber com isso o evangelho. Não vou falar daqui a pouquinho sobre a ceia e o evangelho. O evangelho, a palavra é boa notícia. A boa notícia é que nós temos um Deus que é manifestação de humildade. Não há referencial em homens de humildade. Eu sempre conto essa história, eu não aguento quando eu falo esse assunto. Alguém chega em mim num particular, uma hora, fala: pastor, já deu essa história, já está bom. Tinha um diácono que ele fez 25 anos de diaconato. E a igreja ficou muito feliz que ele completou 25 anos servindo. Mas não só servindo, Gildo, era uma humildade em pessoa. E todo mundo considerava ele o diácono mais humilde da igreja. Uma bênção, né? Assim nós queremos com todos os crentes da CMA. Amém? Mas não pode cair na pegadinha. Aí o que aconteceu? Fizeram uma cerimônia para dar, coisa de presbiteriano, né? Diácono emérito. Legal. Mas aí deram um bottom. Vocês conhecem bottom? Põe assim, ó, preso assim. E escreveram assim no bottom: o diácono mais humilde de nossa igreja. O problema é que no outro domingo, ele apareceu com o bottom pregado no peito. No final do culto tiveram que caçar o bottom, porque ele não era mais o diácono humilde, como todos pensavam. Humildade, você não tem em mim uma referência. Talvez você não tenha na sua esposa uma referência. Talvez você não encontre em ninguém. Porque humildade é manifestação que vem de Deus nas nossas vidas. Nós nos enganamos com as roupas, com o jeito de falar, e a gente acha: mas ele é tão humilde, né? A gente não sabe o que é humildade. Humildade é fazer com que de fato aquilo que nós estamos oferecendo é de todo o coração, seja para quem for. Esaú está vendo um homem agora que se prostra 7 vezes. Esaú deve ter pensado assim: alguma coisa aconteceu com esse rapaz mesmo. Ele era todo topetudo, agora tem uma perna arrastando. Alguém já disse, um teólogo já disse, a perna arrastava para testemunho. Tive um encontro com Deus e minha vida foi transformada. E ele tinha agora um coração que prostrava e dizia: olha, estou aqui para dizer, você é meu Senhor. Eu não estou preocupado não com o título que eu tenho. Deus me encontrou, Esaú. É esse contexto que nós temos aqui. Notem, o orgulho é um perigo na nossa alma.
Essa semana eu mencionei sobre isso, acho que não sei se foi nessa ou na outra. Você não tem um coração orgulhoso, não? Não, né? Só eu que tenho. O nosso coração é orgulhoso. Nós precisamos do Evangelho todos os dias. Nós precisamos da ação do Espírito Santo todos os dias. Nós nos orgulhamos. E muitas vezes nos orgulhamos pela forma física, né? Tem uns que se orgulham mais. Cuidado, viu? Vocês ficam passando raiva na gente. Aí se acha, né? Não vou falar, viu, Tiago? Vai para a academia, pastor. Uns se orgulham porque estudaram mais. Porque eu sou formado e estou fazendo agora doutorado, Flaviano. Não é mais mestrado, não. Doutorado. Enquanto eu não tiver o PhD, eu não paro. Não tem problema, pode fazer até mais. Mas se subir para o coração, nosso coração é propenso a deixar levar por isso. É ou não é? Nós somos propensos a ser orgulhosos por aquilo que nós compramos, pela aparência física, pelo cartão black. Quantas estrelas, Luciano? Conta aí. Umas 25 estrelas. Por aquilo que nós adquirimos, por aquilo que nós de repente possuímos, muitas vezes com toda a dedicação. Mas aí nós falamos, não, eu sou orgulhoso, mas Deus conhece o meu coração e sabe que eu não ostento. Nós temos a capacidade de nos acharmos melhor do que as pessoas. É ou não é? E o que acontece é que se não for a palavra de Deus, se não for a ação do Espírito Santo, nós de repente nos perdemos. Mas eu vou ter que tomar uma atitude dessa? Então uma questão importante para nós hoje. Como é que está a sua vida nos relacionamentos? Para que você de fato tenha um relacionamento saudável, seja aqueles que estão casados como nós os casados, nós precisamos de humildade. Nós precisamos muitas vezes de falar, Senhor, me ajude, manifeste sobre a minha vida a graça de ter um coração humilde, que se quebranta. Jesus, Ele é o nosso modelo. Muitas vezes nós nos orgulhamos pela nossa inteligência, pelo nosso trabalho, pela conta bancária. O orgulhoso, quando ele começa a se apegar a essas coisas, ele começa a achar assim, não, mas é fulano de tal, eu não preciso relacionar com ela. Não, mas não me faz falta, porque a gente teve aquele problema, já foi para lá, eu nem mais convivo com aquilo, com aquela situação, com aquela pessoa. O orgulhoso, ele na verdade não pede perdão e não quer perdão. Ele não quer de fato manifestar que ele deseja reconciliar-se. Ele diz, não preciso dela, não preciso dele. Para quê? Quando nós estamos diante de Cristo, coloque a sua vida ao lado da cruz. Imagine a cena da cruz. Quantos pecados seus, nossos, que Jesus morreu por nossos pecados. Quantos dos nossos pecados Ele nos reconciliou com Deus mediante a sua obra no Calvário. Esse é o modelo para que o orgulho não tome conta do nosso coração. Senhor, me ajude a ser um homem humilde. Senhor, que tudo e qualquer coisa que o Senhor me dê, sobretudo meu coração, seja um coração consciente que eu dependo do teu favor. Haja com humildade com a pessoa que está do seu lado. Haja com humildade com a pessoa que você teve um problema. Mas não, ela que tem que tomar partido e vir me procurar. Eu não vou fazer isso. Mas quando você olha para Cristo, você vê que a ação é de Deus de maneira graciosa. A ação de Deus de maneira que toma a frente. Um segundo aspecto que eu quero destacar nessa noite é a respeito
agora de uma ação de Jacó. Notem o que aconteceu. Nós temos aqui em Jacó e Esaú uma situação diferente. Volte aí, Gênesis 33. A primeira, então, ação que nós devemos tomar, humildade. Uma segunda ação, ou melhor, desenvolvermos sabedoria nos nossos relacionamentos. Eu não ia contar não, mas eu vou contar. Eu prometi para mim mesmo, para de falar da sua casa. Mas pastor que não deu um exemplo de casa, ele está no lugar errado. Eu vou contar do pastor Jeremias Pereira. O pastor Jeremias Pereira foi no culto, chegou, parou o carro, atrasado, lá em Belo Horizonte, muito trânsito. E aí o que aconteceu? Ele bravo no carro, só acontece com um pastor de Belo Horizonte essas coisas. Nós estamos atrasados, e parou o carro na porta da igreja, ele falou, vou descer aqui mesmo, você estaciona para mim. A esposa parou, ele desceu e foi para o culto. Aí ele está lá, orou, né, cantando. Aí está lá na frente, cantando assim, né? Homem, sabe como é que é? Esquece rápido. Louvando a Deus, olhou para a esposa. Quando você encontra o olhar da esposa, só os maridos aqui que conhecem. Está assim, daí você encontra o olhar da esposa. Ele só assim. Ela pegou, olhou para ele e fez assim. Aí ele diz. Aí ele mencionou. Casal que não tomar da humildade para se relacionar, não conseguirá viver para a glória de Deus. Nós precisamos, muitas vezes, dizer, olha, no fundo o homem sempre gosta disso, né? Eu tenho razão, mas, de fato, 95% você tem razão. Aí você vai ali e você pede a Deus graça, Ele mostra, não, é 100% que você está errado, né? Muitas vezes acontece isso. Tome a iniciativa de colocar no seu relacionamento a humildade que Cristo deixou. Tome por modelo Cristo Jesus. Porque se você colocar modelos das pessoas, da sua imaginação de um homem perfeito, uma mulher perfeita, um casamento perfeito, você não conseguirá conviver. Seja dentro de casa, seja na igreja, seja onde você estiver. A humildade é uma dádiva da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Um segundo lugar, um segundo aspecto, vamos lá. Sabedoria, versículo 8, versículo 9, diz assim: Esaú perguntou, qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu, é para obter favor na presença de meu senhor. Versículo 9, então Esaú disse, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu, não recuse, se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem. Olha só o que Jacó fez. Jacó age com sabedoria. Lembra do capítulo 32? Volta aí, versículo 13. Olha o que Jacó faz. Depois de passar ali aquela noite, 32, 13, Jacó separou o que tinha consigo, um quê? Presente para o seu irmão Esaú. Mas vamos contar o presente? Olha lá, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os aos seus servos,
cada rebanho à parte. Então disse aos servos: vão à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho. E o que aconteceu? Esaú agora foi encontrando os presentes. Sábio, atitude correta para a situação necessária. Jacó age de acordo com o que pede a circunstância. Ele não estava resolvendo um probleminha ali que foi pequenininho. Ele estava resolvendo um problema que fazia mais de 20 anos. E ele diz: vou colocar um grupo. Primeiro quando ele encontrar o primeiro grupo das cabras, vai perguntar: é do meu senhor enviado para ti. Vai encontrar os bodes, e foi encontrando. Eu imagino a cena, Esaú, né? Mas meu irmão está generoso. Meu irmão está generoso, hein? Ele estava com quantos homens que estavam acompanhando Esaú? 400. As armas começou a dar uma diminuída nas balas, né? Nos arco e flecha, nos canivetes, não sei o que eles estavam usando ali. Pensando bem, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Nós não sabemos. Nós sabemos que Deus está abençoando aquele encontro. Mas notem, a ação, Deus deu a Jacó, Israel, sabedoria. Nós precisamos de fato de sabedoria de Deus para tomar decisões corretas. Sobretudo, quando nós estamos lidando com reconciliação. Com algo que de repente, olha, eu tenho uma pessoa, eu não falo com ela há tantos anos, o que podemos pensar em promover? Um certo presbítero uma vez disse assim: eu tinha um problema com a vizinha a vida toda, mas também coitado da vizinha, ele era marceneiro. Eu entendo a vizinha. Você já viu casa, ambiente de marcenaria? A poeira, meu irmão, você não tem noção. E aí a vizinha implicava com ele, um dia implicou com o muro. E aí, ele pirraçava ela. E todo o culto da igreja presbiteriana estava lá, assistindo o culto, participando. Até que ele teve o coração transformado. Por isso que a oportunidade do culto é importante, você trazer o seu esposo, sua esposa. Você mesmo vem. Quem sabe Deus naquele dia transforme sua vida. Talvez seja hoje. E Deus transformou o coração desse futuro presbítero lá da 9ª igreja. E ele conta assim: a primeira coisa que Deus mandou fazer é: vai lá e acerta com a vizinha. Não é possível. Aí ele foi lá e falou: olha, eu vou aumentar o muro aqui, vou fazer assim, 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 para evitar que fique assim o barulho, papapá. A vizinha quase olhou assim: você converteu? Quase que falou para ele, né? Tomou a atitude com sabedoria. Eu preciso agir e agir de maneira sábia. Muitas vezes, tem uma expressão que é bem real, né? De boa intenção. Segundo Heresias, capítulo 3, né? Não está na Bíblia não. É ditado popular, mas tem razão. Nós precisamos tomar medidas sábias para resolver problemas sérios. Nós precisamos tomar medidas com pensamento, com reflexão, com amadurecimento. Só um detalhe importante: todo o enredo do capítulo 33 começa com Jacó descobrindo uma coisa: ele era crente, ele precisava de Deus e precisava de conversão, e começa com ele orando. Capítulo 32 é onde Jacó ora ao Senhor. Então aí já é um bom ponto para nós. Ore para que Deus te capacite com sabedoria. Talvez a vizinha, meu irmão, não vai ser só com conversinha. Paga uma pizza para ela. Fala assim: cansei de ficar rusgando. Não sei, irmão, não sei, irmã. O vizinho é seu, o vizinho é sua. Peça a Deus sabedoria e graça. Foi o pecador aqui, não sei qual que foi, que me contou um dia que chegou ao estacionamento
E a mulher danou com ele, ele pegou e falou assim: o quê? Você vai tratar eu assim? Não. Tratou ela também do mesmo jeito. Só que o problema é que o homem era crente. Que a mulher, o que aconteceu? Nada. Ela voltou para a casa dela, dormiu, ficou em paz. Xingou ele até a 4ª geração e ele foi para casa. Xingou ela até a 3ª geração só. Só que ele foi dormir. E aí pensou: eu sou crente. E aí o Espírito Santo fez o que no coração dele? Uma bagunça. No outro dia ele apareceu lá. Não sei se foi com caixa de bombom que ele apareceu lá, não, mas ele apareceu lá. A senhora está boa? Quero pedir perdão para a senhora. Fui grosseiro. Me desculpe, não paro mais a moto aqui. Acho que é um negócio assim. Sabe o que aconteceu? O nome de Cristo Jesus foi glorificado. Nós precisamos de atitudes que sejam proporcionais ao que está acontecendo, com graça de Deus. Segundo aspecto, sabedoria nas palavras. Versículo 8, diz assim: Esaú perguntou: qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Vamos pegar a entonação diferente aqui. Esaú, é a primeira vez que Esaú fala então com Jacó. Esaú, qual é o propósito com todos esses grupos que encontrei? Agora é a fala de Jacó. Vamos lá? Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu Senhor. Pegou? Notem, versículo 9. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens. Meu? Já tinha ganhado, irmão. Na escolha da palavra. Na palavra escolhida. Versículo agora 13. Diz assim: porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que estes meninos são fracos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Olha só o pronome de tratamento que Jacó utilizou. Utilizou de maneira sábia. Utilizou de maneira sensata, bem medida. A palavra de Deus em Provérbios 25:11 diz assim: como maçã de ouro. Quem lembra desse versículo? Em salvas, abra para nós por favor na projeção, Provérbios 25:11. Grava esse versículo aí, ó, risca ele na sua Bíblia. Como maçã, vamos juntos? Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita. O que é isso? Maçãs de ouro em salvas ou bandejas de prata. Tesouro. Aquilo que é valioso. A palavra dita no momento certo. Notem, a palavra aqui está sendo colocada. Jacó, ele utiliza. E, amado irmão, se você for para o caminho, não, mas ele está bajulando o irmão, você não entendeu nada de relacionamento. As pessoas gostam de ser bem tratadas. As nossas palavras demonstram de fato que o nosso coração está ali com a pessoa. O nosso jeito de falar, as nossas palavras escolhidas na hora certa, elas apaziguam, ela faz com que o coração enfurecido diminui o seu furor. Provérbios capítulo 15, verso 1. Olha só o que a palavra de Deus também diz, 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Sabe aquele temperamento que você sempre teve, que nós sempre tivemos? Você agora é indesculpável. A não ser que você seja ainda Jacó. E nós não somos mais Jacó, amém?
Nós temos um novo nome. Nós fomos encontrados por Cristo Jesus. Quem pode dizer louvado seja Deus? Quem nos dirige agora é a presença de Deus nas nossas vidas por meio do Espírito Santo. Então agora, a resposta branda desvia o furor. Notem que nós muitas vezes temos problemas com as pessoas porque nós queremos responder no mesmo calor. É ou não é? A gente quer responder da mesma maneira. Bateu, levou. Mas Jesus fez o quê? Olha, quando vocês entrar numa briga, uma pessoa assim, briguenta, ofereça para ele o outro lado da face. Ah, mas isso é difícil demais. A palavra de Deus está nos apontando como nós devemos nos portar. Capítulo 15, verso 23. Leia o capítulo 15 de Provérbios em casa depois. 23. Que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Amado irmão, muitas vezes nós precisamos parar e dizer, não, eu não posso responder com sangue quente. Crente não tem sangue de barata, amém? Ah, tem sangue de barata aqui? Ah, que eu saiba, vocês têm sangue do mesmo jeitinho que vocês nasceram, só que agora tem uma diferença. Tem uma placa em você, nova administração, ES, Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade. Quem dirige agora meus impulsos não sou eu mais. Quem dirige a minha vida agora é o Senhor da minha vida. Que tem gente perdendo relacionamentos porque não toma uma atitude pensada, adequada, proporcional, um gesto de reconciliação. Porque muitas vezes nós não sabemos parar tudo e dizer, me perdoe, vamos resolver isso aqui. Esposas então, né? Você já chama assim, ó, vamos pensar depois em tomar um sorvete. Aparece com chocolate. O que mais? Sabe essas coisas que só casado enfrenta? Faz isso e diz assim, eu exagerei. Elas amam isso. Eu exagerei, passei do ponto, me perdoe. Se você não é um crente assim, alguma coisa está errada nesse chip aí. Alguma coisa. Porque nós temos que aprender o tempo todo. Os de fora é fácil reconciliar. Se eu passar no pé do irmão Luiz, olha, eu vou ficar com aquilo lá todo tempo. Pisei no pé do seu Luiz. Mas pisar no pé da Gisela é fácil, toda hora eu piso. Opa, eu preciso acertar e dizer, falei demais. E o que eu fico feliz é que toda vez que alguém faz isso, a outra pessoa, se for crente, é assim. Ela também logo já vai falar, eu também, né? Eu também errei, eu também falei, não deveria ter falado, me desculpe, me perdoe. Louvado seja Deus. Por isso, Flaviane, cadê a solteira? Débora, Heitor, lá veio o pastor de novo. Heitor, casem com homens que amem o Senhor Jesus. Porque eles vão entender que perdoar não é uma escolha, é uma decisão. Porque Cristo nos perdoou. A relação agora, ela é sábia nas ações, ela é sábia nas palavras. E o terceiro aspecto, para nós terminarmos, notem, capítulo 33, versículo 3, diz assim, 33, 3, ele mesmo, adiantando-se, prostrou em terra 7 vezes. Quem é Jacó? Jacó é que no capítulo 32, versículo 7, qual é o sentimento que ele tinha no coração quando ele ouve a respeito de Esaú? No versículo 7 do 32, tinha o quê? Medo. Esse Jacó é aquele que fez o seguinte, passa todo mundo na frente, versículo 16.
passa todo mundo à frente, vão à minha frente, leva tudo para ficar à minha frente. Inclusive a família passou o val de Jaboque ali, o ribeiro, todo mundo à frente. Ele ficou sozinho lá. Jacó era covarde. Jacó se escondia da responsabilidade. O evangelho, quando confronta o coração do pecador, faz dele um homem com a palavra de fato bem empregada, homem de verdade. Eu tenho ouvido isso e eu não posso deixar de falar. Ore para que Deus prepare bons homens, pais de homens, forjem os seus meninos a serem homens. Nós vivemos uma sociedade que tem perdido essa referência de fazer dos meninos homens. Nós temos hoje uma sociedade que aceita um padrão que não é de homem. Homem assume a responsabilidade, homem é o primeiro que toma a frente, homem é o sacerdote do lar. Homem. E para saber se pode casar, eu não vou te perguntar se ele é da presbiteriana, pode ser que eu pergunte sim, é verdade, é demais também, né? Mas eu não vou querer saber muita coisa, eu vou pensar, ele é homem? Ué, que pergunta esquisita, pastor. Eu não quero saber se ele é apenas um rapaz, boa aparência, ele é homem. Nós precisamos disso. Nós precisamos de tomar esse modelo. Jacó não é mais agora o mesmo. Israel, versículo 33, versículo 3 do capítulo 33, ele adianta-se, ele vai com a perna arrastada, mas ele passa à frente de toda a família. Ele colocou lá a Raquel e o José por último. Os queridinhos, vai dar problema isso. E passou à frente. Até a Lia ficou atrás dele. Eu sou responsável pela minha família. Homem capacitado pelo Espírito Santo é o primeiro que dobra o joelho pela família. Tem que fazer, como diz um pastor, a digressão agora. Nós estamos encerrando os trabalhos da reunião Pais que Oram. Devido a alguns problemas de saúde dessa reunião, nós vamos mudar o nome. Não foi apelativo que fala? Não foi apelativo suficiente para fazer os pais orarem. Então aguardem, tá bom, Rafael? Novas informações a respeito do trabalho que chama reunião de oração. Porque nós estamos em déficit de intercessão pelas nossas famílias como homens. Fecha o parêntese. Versículo 11. Agora acontece algo importante. Israel demonstra iniciativa. Jacó, que é agora o novo nome de Israel, ele é o líder, ele é o sacerdote do seu lar, e agora ele quer reparar o seu roubo. Irmãos, crentes que se convertem em Cristo Jesus, faz igual Zaqueu, viu? Eu vou reparar o que eu cometi. Eu não vou deixar esquecido. Notem bem, é possível reparar? Vá ao encontro. Olha o que Jacó faz, versículo 11 diz assim: Jacó insiste ao seu irmão, portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe. A palavra no original, nós temos aqui, agora um novo estudioso aí do hebraico, depois ele vai me dar umas aulas ainda, com a graça de Deus, um dia eu hei de aprender melhor. A palavra aqui, presente, no original, segundo os estudiosos, é a mesma palavra para bênção. Então vamos ver o versículo 33, versículo 11, diz assim: portanto, aceite a bênção que eu lhe trouxe. Que bênção é essa? Mas Deus tinha a bênção de abençoar a posteridade de Jacó. Sim,
Mas naquilo que Jacó podia reparar, porque foi fruto de roubo, ele fez. E ele mandou, vai somar isso aqui em reais, quanto que dá essa quantidade de presentes que ele mandou para Esaú. Jacó está dizendo: aceite a bênção que eu fiz uma tramóia e tirei de você. Aceite, meu irmão. E o versículo 12 diz que Esaú diz: não precisa. Mas ele no final aceita o presente que Jacó oferece. Eu quero terminar mencionando sobre esse aspecto. Jacó repara o erro cometido. Irmãos, naquilo que nós queremos relacionamentos restaurados, eu não sei o contexto, eu prego a palavra de Deus aqui, viu? Eu não fico lá espiando, o que eu vou pregar? Não, graças a Deus tem a palavra para pregar. Nós não somos essa igreja, não. Eu não sei da sua vida, mas se tem alguma coisa assim, sabe? Não falo, não passo do lado da rua, passo do outro. Eu não sei como é que você vai resolver isso. Mas se você tiver um novo coração, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, você desejará reparar, você desejará abnegar a sua vontade, abnegar a sua razão. Mas eu que tenho razão, eu que sou o certo da história. Se for para que o nome de Deus seja glorificado, faça. É isso que o texto aponta. Faça para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Você quer ver um exemplo? Abrir mão, virar a face, aprender a renunciar. Quantos dizem: não, mas eu que tenho a razão? Não é assim que as pessoas fazem? Todos nós fazemos isso. Eu que tenho a razão. Não. Aquele que tem um coração moldado pelo Espírito de Deus agora, ele diz: Senhor, ajude a abrir mão daquilo que eu considero minha razão. Eu sou o embaixador da reconciliação, Senhor. O Senhor me deu esse ministério. Se o Senhor me reconciliou, eu tenho que reconciliar com os outros também. A palavra de Deus nos mostra. Nós temos um convite de Jesus. Qual foi o convite? Vocês lembram? Jesus diz assim: olha, quem quer me seguir, saia do seu lugar. Não peça perdão para ninguém. Faça toda a sua vontade e me siga. É assim? Ele pediu para quê? Negue. Negue. Negar a nós é quando nós temos razão. Quando eu estou errado, até eu sei que eu estou errado. Até eu. Mas negar quando a gente sabe que, de repente, é o único meio de oferecer misericórdia, de ter reconciliação, ofereça. Se a pessoa não vai prestar conta, se ela não vai dar de ombros o que você fez, é ela e Deus. Mas você segue a sua vida cheio da graça e sensível à voz de Deus. A palavra de Deus em Filipenses 2, versículo 3. Abra aí para a gente encerrar. Filipenses 2, 3. Texto conhecido, mas notem. Versículo 3, diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas cada um os outros superiores a si mesmo. Quer uma tradução desse versículo? Se eu pudesse, eu tinha uma igreja só de palmeirense. Ninguém me perguntava de futebol, eu não tinha que ver coisa esquisita na minha frente. Eu tenho que conviver com flamenguista, faz aniversário hoje. O que é, Miguel? Todo tipo. Você já percebeu que um grupo social é fácil de pegar as afinidades e falar assim: eu gosto do fulano, porque ele é igualzinho eu, pensa igualzinho eu. No reino de Jesus Cristo, que é a igreja, você não foi chamado para formar time aqui dentro. Nós fomos chamados para servir em humildade. Ele não merece, é um miserável pecador. Você fala: Senhor, me ajude a amá-lo. Me ajude a amá-lo. Me ajude a ter um coração abnegado.
Me ajude, Senhor. E essa demonstração, Paulo vai citar: façam isso. Por quê? Versículo 3. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Qual é o modelo? Versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou à forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconciliado, ou melhor, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meu irmão, hoje nós estávamos aqui na escola bíblica, o irmão Luiz trouxe uma citação que a gente achou bem interessante e oportuno. Sabe como é que você consegue ser humilde? Sabe como que você consegue ter sabedoria nas palavras, nas ações? Sabe como que você consegue ter um coração que abre mão do seu direito? Só se você for de fato alguém que foi visitado pelo poder sobrenatural de Deus. E na sua vida, Cristo Jesus reina. Só assim. Senão, você vai embora, achou interessante alguns aspectos, mas não traz para o seu dia a dia. E eu termino dizendo, há um desafio muito grande nós sermos igreja. As afinidades podem nos atrair sim, mas nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos estender a mão para o fraco. Nós devemos ajudar, apoiar. Nós devemos ser corpo de Cristo Jesus. Convido você a ficar em pé. Nós vamos orar.